Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês puderem colocar na versão NAA. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo de número 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Ali o anjo do Senhor lhe, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo de número 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra, Senhor, é doce como mel. A tua palavra, Senhor, é a que nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Tua palavra, como disse o salmista no Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, nos direcione, nos dando a tua palavra neste lugar. Uma vez mais, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E você diz: você pode assentar. Deus abençoe vocês. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, nós estamos diante de um versículo, diante de um texto que fala muito aos nossos corações. Eu gostaria de deixar algumas lições sobre esse versículo, algumas lições que Deus tem aplicado em meu coração, tem falado comigo, e eu gostaria muito de poder partilhar a igreja do Senhor nessa manhã. A Bíblia vai dizer que Moisés, nesse versículo que lemos, apacentava. Apacentava aqui é dentro de um período de 40 anos. Então, me parece, a primeira impressão que eu tenho quando eu leio o texto é que Moisés pegou as ovelhas, começou a apacentar e foi a Horebe. Não, irmãos. Quando a Bíblia vai dizer apacentava Moisés o rebanho de Jetro, é um período de 40 anos fazendo a mesma coisa. É um período de 40 anos apacentando ovelhas. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que a Bíblia vai dizer que ele estava apacentando, mas o que me chama a atenção é o tempo pelo qual ele está fazendo isso, porque já fazem aproximadamente 40 anos em que ele está cuidando do rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro. E é interessante porque o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração, e eu citei isso aqui na quarta-feira, que o lugar mais difícil para nós estarmos não é o lugar onde o fogo aparece, não é o lugar onde a sarça queima, não é o lugar onde as coisas acontecem, mas é o lugar da permanência, é o lugar de permanecer. Por quê? Porque Moisés não está fazendo isso pela primeira vez, Moisés não está fazendo isso pela segunda vez,
Moisés não está fazendo isso como se fosse alguém inexperiente. Não, Moisés já está fazendo isso há 40 anos. Então esse apacentava aqui já fazem 40 anos que Moisés está fazendo o que ele está fazendo, dentro de um tempo chamado tempo de permanência. Por quê? Porque o deserto, ele tem muitas temperaturas. O deserto, por exemplo, durante o dia é muito quente. O deserto durante a noite é muito frio. O que é que fala isso, pastor? Temperaturas extremas. Talvez no dia alguém precisasse de um refrigério, e durante o dia era muito quente, era extremo. Durante a noite, imagina alguém reclamando do calor do dia e dizendo assim: meu Deus, que calor. Mas quando chega a noite diz assim: que frio. Então são coisas muito extremas de se viver. Tá muito bem e tá muito ruim. Está acontecendo as coisas conforme lhe bem parece, e daqui a pouco mal aos olhos. Então são extremos que vão acontecendo no deserto. Deserto é lugar de extremo. De repente está tudo bem, de repente está tudo muito ruim. Deserto é lugar de mudanças de temperatura. Deserto é lugar em que as coisas são instáveis. Deserto é lugar que daqui a pouco está fazendo muito frio, daqui a pouco está fazendo muito calor. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer: apacentava. Ou seja, as temperaturas do deserto não fizeram Moisés mudar. As temperaturas do deserto fizeram Moisés permanecer. E é difícil quando as coisas ao nosso redor não permanecem a mesma coisa e nós permanecermos. É difícil quando alguém quebra o acordo e a gente tem que manter o acordo. É difícil quando alguém quebra a palavra e a gente tem que manter a palavra. Tudo ao redor de Moisés está mudando. Aliás, dentro de um período de 40 anos, Moisés viu muita coisa mudar. Porque cresceu na casa da sua mãe, teve que ir para o palácio de Faraó. Quando pensava que estava numa vida estável no palácio de Faraó, teve que sair como fugitivo no meio de um deserto. Ou seja, a vida de Moisés é uma vida de altos e baixos até aqui. Mas a Bíblia vai dizer que ele continua fazendo. Deus vai dar graça para você continuar fazendo quando as coisas ao seu redor não saírem favoráveis. Deus vai dar graça para você continuar fazendo, continuar sendo, continuar gerando fruto, mesmo quando tudo ao seu redor não acontecer conforme você esperava. Esse apacentar aqui são 40 anos, mas 40 anos de permanência. A Bíblia vai dizer: apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Outra coisa que me chama a atenção durante esses 40 anos. Uma vez eu citei isso aqui, mas eu quero lembrar para a igreja. O tipo de ovelhas, do tipo de ovelhas que Moisés cuidava, elas viviam entre 10 a no máximo 12 anos. Se Moisés está apacentando o rebanho de Jetro 40 anos, pelo menos 3 gerações de ovelhas morreram. Imagina, irmãos, Moisés apacentando, empregando amor, cuidado. E quando ele menos espera, daqui a pouco alguém dá uma notícia: olha, nós temos que sepultar mais uma ovelha. São 3 gerações de ovelhas, pelo menos, que Moisés viu nascer, mas que Moisés também viu morrer no meio desse deserto. E as ovelhas estão morrendo. E alguém pode perguntar: por que Moisés continua apacentando? Por que Moisés continua cuidando do rebanho? Por que Moisés permanece em um tempo onde as ovelhas também estão morrendo? Porque a Bíblia vai dizer que ele estava apacentando durante esse tempo. Por quê, pastor? Porque eu acho interessante é que, se são 3 gerações de ovelhas que passaram, se são 3 gerações de ovelhas que morreram, também são 3 gerações de ovelhas que estão nascendo. E eu quero deixar uma palavra com a igreja nessa manhã. No meio das nossas lágrimas, no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas dores, no meio das nossas aflições, sempre haverão motivos para celebrar.
Pastor, não entendi o que você quis dizer, eu vou explicar agora. Imagina alguém dando um grito e dizendo: Moisés, mais uma ovelha morreu. Moisés está indo para o velório da ovelha. Moisés está indo sepultar a ovelha. Moisés, mais outra morreu. Moisés está indo sepultar a outra ovelha. Quando Moisés se detém nesse cenário de ter que sepultar ovelhas, alguém dá um grito no meio do arraial e diz assim: Moisés, tem ovelha agora que está na barriga da mãe dela, que está no ventre da mãe dela, e que está nascendo, e você precisa ir lá dar uma atenção. Porque como pastor de ovelhas, se precisar de alguma coisa no meio do parto, você dá uma ajuda, Moisés. Não dava tempo de chorar, não dava tempo de se deter no sofrimento. Por quê? Porque no mesmo tempo em que estavam morrendo alguém, também estava nascendo alguém. Ou seja, no meio do sofrimento, Deus sempre nos dará motivos para celebrar alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. É verdade que nós passamos por adversidade, é verdade que nós passamos por dias difíceis, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Salmo 30 diz que o choro dura uma noite, pode durar uma noite, mas tem alegria para o nosso amanhecer. Estão morrendo, pastor, mas também estão nascendo. Estou sofrendo, pastor, mas você também está conquistando. Estão acontecendo coisas na minha vida, na minha casa, mas Deus te dará sempre motivos para celebrar. Porque na mesma hora que ovelhas estão sendo sepultadas, outras estão nascendo. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Levanta a tua cabeça. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã. Ergue as suas emoções. Que não sejam emoções flutuantes. Que uma hora está bem, outra hora está ruim, outra hora está mal, outra hora levanta, outra hora se prostra. Não! Que independente da situação, você olhe e observe. Deus sempre me dará motivos para celebrar. Deus sempre nos dará motivos para celebrar. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés levou o rebanho para o lado oeste do deserto. E quando Moisés chegou no monte de Deus, ali Deus apareceu. Pastor, por que Moisés leva as ovelhas no monte de Deus? Como Moisés chegou a esse monte de Deus? Moisés só levou as ovelhas no monte de Deus porque em um dia nas suas peregrinações ele mesmo foi ao monte de Deus. Porque nós só podemos conduzir quando somos conduzidos. Nós só podemos levar quando somos levados. Nós só podemos fazer por alguém quando primeiro deixamos Deus fazer na nossa vida. Às vezes nós estamos querendo conduzir, fazer, levantar, levar, sem deixar ser conduzido. Mas nessa manhã, o Senhor vai nos fazer primeiro experimentar, desfrutar, para depois, em segunda etapa, nós possamos entregar alguma coisa. Eu não posso levar a um lugar que eu nunca fui. Eu não posso conduzir a um lugar que eu nunca estive. Você sabe por que Moisés levou as ovelhas? Porque um dia ele esteve lá. É por isso que Deus nos dará graça para na nossa casa nós não apontarmos um caminho que nós não estamos indo. Deus nos dará graça para mostrar aos nossos filhos um caminho que nós estamos trilhando. É por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. Mas não é apontar o caminho e dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É estar no caminho. Porque quando estivermos no caminho, quando subirmos ao monte, as ovelhas acompanharão. A nossa casa nos seguirá. E haverão pessoas dentro da nossa casa que vão dizer: eu quero servir ao Deus de Moisés do monte. Eu quero subir nesse monte porque Moisés já subiu. Eu quero estar nesse monte porque Moisés já esteve. Eu quero viver esse caminho porque o meu pai, minha mãe
estiveram nesse caminho. Deus nos dará graça para nós conduzirmos, para nós sermos conduzidos para amanhã conduzir, para nós vivermos para amanhã testemunharmos. Por quê? Porque ninguém pode levar a um lugar que nunca foi. Então Moisés só está levando porque primeiro ele foi. E a Bíblia diz que ele chegou. E quando chegou ali, o anjo do Senhor lhe apareceu. Ali o que, irmãos? O anjo do Senhor ali a presença de Deus manifestou. Para quem decidiu permanecer no meio de tantos acordos quebrados, no meio de tantas temperaturas mudando, ele permaneceu. No meio de tanto sofrimento em que aconteceu, ovelhas nascendo, ovelhas morrendo, mas ele também enxergou que tinha ovelhas nascendo. Aí a Bíblia vai dizer que ele conduziu, que ele levou as ovelhas, porque primeiro ele foi. E quando ele chegou nesse lugar, ali o Senhor lhe apareceu. Existem lugares onde a manifestação de Deus vai acontecer de forma diferente, por causa daquilo que estamos vivendo e por causa daquilo que estamos fazendo. Porque tem algumas coisas que só se manifestam no caminho da transição, no caminho de se levantar, no caminho de permanecer, no caminho de estar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ali, não era em outro lugar, era ali no lugar do sofrimento, era ali no lugar onde 40 anos fazia a mesma coisa, era ali onde ele cuidava de um rebanho que nem era seu. Porque dependendo da forma como você cuida das coisas que não são suas, Deus vai colocar algo que é seu nas suas mãos. Se você vê um péssimo funcionário, você vai ver uma péssima pessoa para receber para si mesmo. Às vezes a gente chega no lugar e parece que as pessoas estão fazendo um favor em nos servir. Elas estão recebendo, gente, para trabalhar. Mas trabalhar hoje é opção. Para algumas pessoas é opção. E às vezes as pessoas perguntam, deixa eu só abrir um parênteses: pastor, indica alguém para trabalhar ali, tal, porque precisa de 5 pessoas ali naquela área para servir. Irmão, está difícil. Está difícil. Por quê? Porque as pessoas não querem mais se doar a um serviço para cuidar muito bem daquilo que não é seu. Sabe por que Deus aparece para Moisés? Porque com diligência, com entrega, com inteireza, sofrendo, temperaturas mudando, mas cuidando daquilo que não é seu. Aí Deus aparece no Monte Horebe para dizer para ele: você passou 40 anos e eu te testando se você ia cuidar bem daquilo que não era seu. Agora eu vou entregar o que é seu nas suas mãos. Tem um exército, tem ovelhas suas que eu vou entregar na sua mão para você cuidar. Porque dependendo de como a gente faz, a gente está pronto para receber o próximo nível. Dependendo como a gente lidar hoje com os nossos desafios, o Senhor nos entregará o amanhã dele. Porque às vezes a gente quer pular etapas. Não, já queria essa parte, já queria receber, já queria viver, já queria fazer. Enquanto não chega ao seu, vá cuidando daquilo que é do outro. Sabe que a Bíblia vai dizer que Maria estava comprometida com José. E uma das coisas que me chama a atenção é que aquele ventre, por que Maria foi escolhida? O nível de comprometimento dela com quem estava do lado dela revelou o nível de comprometimento que ela teria com Deus dentro de uma missão. Então não dá para servir de um jeito, para ser de um jeito e dizer: não, Deus vai me entregar, Deus vai me dar. Não, eu preciso me comprometer primeiro. Eu preciso me doar primeiro. Eu preciso receber a missão que tenho hoje. Porque sempre estamos olhando: o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Mas e o que Deus já tem feito? Será que nós sempre vamos viver nesse lugar de amanhã o milagre chega? Amanhã, milagre já é hoje. Milagre é você ter acordado e chegado até aqui. Crendo ou não crendo, você só está aqui porque Deus te sustentou.
acreditando ou não acreditando, você só está aqui porque a boa mão do Senhor trouxe você até aqui. Então a Bíblia vai dizer que ele está apacentando o rebanho de Jetro, no monte de Deus. O rebanho não é dele, o monte não é dele, mas ele está fazendo. E a Bíblia diz que quando ele faz, ali o Senhor apareceu. Irmãos, onde na Bíblia o Senhor aparece, onde na Bíblia o Senhor se manifesta, cenários são transformados. Eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida, não importa aquilo que você viveu até hoje, o Senhor vai aparecer. Não importa aquilo que você esteja enfrentando até chegar aqui nessa manhã, o Senhor vai aparecer. Não importa quantas dificuldades do deserto, quantas ovelhas nascendo, quantas ovelhas morrendo, quanto tempo de permanência, quantas interrogações na tua mente, o Senhor vai aparecer. Isso significa, Deus vai se manifestar. Porque tudo que nós estamos passando e tudo que nós estamos vivendo, passa. Estou vivendo uma crise, estou vivendo um sofrimento, estou vivendo um dia difícil, vai passar. E o que é que vai acontecer? Deus vai se manifestar nesse caminho, para trazer um tempo novo sobre a tua vida. Quando nesses 80 anos Deus aparece, é Deus sinalizando, 40 anos são ciclos novos que eu estou levantando sobre a sua vida. 40 anos de caminhos. Fazia 40 anos que Moisés estava no mesmo lugar, só que Deus estava dizendo, agora como você aprendeu a permanecer quando era para fugir, quando era para correr, eu estou preparando um tempo novo para você. Eu estou pondo uma mesa para você sentar, eu estou colocando a minha graça para você estar, porque tem algo novo chegando aí. Quando Deus aparece, é o sinal de um tempo novo chegando na vida de Moisés. Não importa quantas dificuldades estejamos enfrentando, Deus apareceu para nos dizer que está apontando por aí um tempo onde a mão de Deus se estabelecerá. Interessante que 80 anos onde Moisés está vivendo os seus dias ali em Midian, mas até então nenhuma aparição de Deus como esta. Só que aquela experiência que Moisés estava tendo com Deus era uma experiência que ia mudar a sua realidade. O salmista disse no Salmo 34, eu busquei o Senhor e Ele me livrou dos meus temores. Porque há pessoas que pensam que eu vou buscar a Deus para que Deus resolva um problema para mim. O salmista encontrou um caminho diferente. Ele encontrou que no caminho da busca, no caminho da oração, no caminho da intercessão, no caminho da leitura da palavra, da meditação da palavra, no caminho do jejum, enquanto ele está fazendo isso, os seus temores, as suas causas, os seus problemas estão sendo visitados. Essa experiência que Moisés está tendo com Deus, esse nível de experiência de aparecimento de Deus na vida de Moisés, enquanto Moisés está se relacionando, enquanto a sarça está queimando, enquanto Deus está aparecendo, no final Deus chega para Moisés e diz assim, eu estou te levantando agora como libertador do meu povo. Que é isso, pastor? No meio de busca, no meio da tua entrega, no meio da tua entrega, Deus vai entregar muito a você. Não como um trocadilho. Eu não estou falando isso como um trocadilho nessa manhã. Eu vou fazer porque Deus vai fazer. Não. Eu estou falando para pessoas que entenderam o prazer de estar sem interesse de Deus fazer, mas estar pelo privilégio de participar de estar em comunhão com o seu corpo, de estar em comunhão com os membros do seu corpo, de estar em comunhão na casa do Senhor. E nesse lugar da permanência, Deus aparece. E quando Deus aparece, Deus lhe faz promessas. Interessante que Moisés só tem 80 anos, mas o período que Deus vai falar para Moisés, ele diz, eu ouvi
a aflição do meu povo. E você vai livrar a Israel. Quando Deus fala com Moisés, e agora eu encerro para orar pela nossa vida, Ele está falando de um período que Moisés nem era nascido, de um ciclo que vinha acontecendo. No meio de Israel se repetia a escravidão. Nasciam, morriam, geravam filhos e netos e continuavam escravos. Só que na geração de Moisés, Deus fala com Moisés e diz: eu vou visitar o meu povo. O que Deus está dizendo é: vem lá de trás algumas coisas acontecendo no meio de Israel, mas através da sua vida serão quebradas, Moisés. O que vem se levantando de gerações no meio de famílias de Israel, através da sua vida, Moisés, através do meu relacionamento contigo, eu vou interromper esse ciclo de escravidão e vou trazer liberdade no meio do meu povo. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei de quantas gerações existem espíritos trabalhando no meio de famílias, no meio de casas, no meio de parentelas, mas através de você. Só quem crê, levante uma das suas mãos. Através da sua vida, Deus encerrará ciclos de escravidão e levantará ciclo de liberdade no meio da tua família. Deus estava encerrando um tempo em que Moisés nem era nascido. Deus estava resolvendo coisas lá para garantir um futuro e uma esperança sobre a vida daquele povo. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã e eu encerro. Você pode olhar para o seu amanhã. Você pode olhar para o seu amanhã. Nunca olhe para o seu amanhã de forma pessimista, mas sempre olhe sabendo que o Senhor apareceu e algo vai acontecer. Por quê? Porque Ele está cuidando do teu amanhã. Quando Deus chega para Moisés e diz: eu te escolhi para libertar o meu povo, era Deus dizendo: eu estou indo na tua frente, porque o teu amanhã já está preparado por mim. Um homem que 40 anos estava fazendo a mesma coisa, já não sabia mais onde estava a sua família, já não sabia mais se o seu perseguidor estava vivo ou estava morto, estava sem expectativa do que ia acontecer. Mas quando Deus aparece, é para dizer para ele: do teu amanhã eu cuido, do teu futuro eu vou na tua frente, eu preparo. O que vai acontecer amanhã é porque eu estou preparando um tempo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua parentela. Tu irás livrar a Israel. Deus não está falando de algo que ia acontecer naquele dia. Deus estava falando de algo que ia acontecer nos próximos meses, no próximo tempo. Você recebe a palavra hoje para viver a palavra amanhã. Por isso que tem gente que está dizendo: pastor, não estou vendo cumprir. Pode segurar cada palavra que você está recebendo, porque você pode não estar vendo hoje, mas no teu amanhã você vai ver o cumprimento de cada palavra que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. O teu futuro está guardado nas mãos de Deus. Não, levanta uma das suas mãos e eu encerro agora. O teu futuro está guardado nas mãos de Deus. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei de uma coisa: que o Senhor já preparou um caminho. E nesse caminho haverá milagre, nesse caminho haverá resposta, nesse caminho haverá libertação, nesse caminho haverá algo novo que o Senhor está preparando, e o nome dele será glorificado. Só quem crê, levante uma das suas mãos e glorifique a Deus.